compartilhar um texto rapidamente com os irmãos na carta do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia, por favor? Isso, profeta, livro de Jeremias. Depois a gente dá os avisos, né? E a gente dá sequência. Livro de capítulo 1. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus, amém? Existem pessoas que pensam que a Bíblia, essa coleção de 66 livros, contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia toda é a palavra de Deus, de capa a capa. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que a gente não entende, a Bíblia fala, a exegese da Bíblia é a própria Bíblia. O texto explica o texto. A própria Bíblia se explica. Então você começa a ler, e todas as pessoas que querem desmoralizar a Bíblia, desacreditar, botar ela em descrédito, elas caem do cavalo. Porque a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E tudo que vem ao contrário, toda a teologia, Jesus falou que o dia e a hora da volta dele ninguém sabe. Então muitas religiões disseram, tal data Jesus volta, todas caíram por terra. Até hoje, só quem sabe é o Senhor. Então a Bíblia, e é um livro maravilhoso que quando lemos, o próprio Deus se faz presente através do Espírito Santo. E Ele vai ministrando a nós. Eu vou fazer uma leitura, talvez um pouquinho grande, no capítulo 1. Mas o que eu vou ler aqui, o Espírito Santo vai compartilhar com cada pessoa. E com cada um, Deus vai compartilhar alguma coisa. Então você fique atento que uma palavrinha pode fazer a diferença. Por exemplo, ele começa dizendo aqui no capítulo 1, ele fala no versículo 2, ele diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. Quando chega no 4, ele fala: a mim veio a palavra de Deus. Aqui, você vê que no 1 ele fala assim: veio a palavra de Deus a Jeremias. Mas no 4 ele diz, essa palavra veio no hebraico significa que continuou vindo. Então era um homem que Deus visitava, e hoje não é diferente. O Espírito visita-nos através, com a sua palavra principalmente. Ele vem ao nosso coração. Então abra seu coração enquanto lemos, que o Espírito de Deus vai falar com você. Diz assim, versículo 1 do capítulo 1: palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Agora vamos lá. A mim me veio 4, pois a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos repetir esse texto? Diga: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9 diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir, arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vamos repetir esse versículo. Disse o Senhor: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Respondi: eu vejo uma panela de fogo cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros,
em redor e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas a minha sentença, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge o teu lombo, veste a tua roupa, dispõe-te e dize-lhe tudo que eu te mandar. Não te espantes diante dele, não tenha medo diante deles. Olha isso aqui, irmãos, para que eu não te imputes espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Diga aleluia. Rapidinho nós lemos um capítulo inteiro. Você pode dizer glória a Deus? Jeremias nasceu numa família sacerdotal, foi preparado para ser sacerdote, estudou para ser sacerdote, se formou. Na época dele tomar posse do ministério sacerdotal, que era a maior honra, era como ser um juiz do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ainda mais, era algo de grande importância. Quando ele foi assumir, Deus se manifestou a ele e disse: eu estou te chamando para ser profeta e não sacerdote. Ele disse: meu pai é sacerdote, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todo mundo, e eu vivi a vida toda preparado para ser sacerdote. Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é um emissário de Deus. Mas Deus falou assim: não, você não será sacerdote. Mas eu formei, eu estudei. Ele disse: não, Jeremias, eu estou te chamando para ser profeta, aquele que pega a palavra do céu e traz para os homens. Sacerdote pega dos homens e leva para Deus. Profeta pega de Deus e traz para os homens. Profeta é aquele que diz: assim diz o Senhor. E Jeremias falou: mas eu como que eu vou ser profeta? Eu não sei nem falar direito, eu sou uma criança. E Deus começa a argumentar, e Deus muda o destino. Eu creio que nessa noite, antes de vir para cá, eu orei a Deus, falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer compartilhar conosco? Não é a mensagem que eu tenho, a mensagem que eu quero, mas o que o Senhor quer falar. E Deus trouxe esse texto, e nessa noite Deus está dizendo: eu mudo destinos. Eu me preparei para isso, eu sou isso. Mas Deus está falando nessa noite: eu escolho para você um caminho mais nobre, um caminho mais excelente. Eu tenho um plano melhor para você do que os seus próprios planos. O que nós precisamos fazer é descobrir o plano de Deus para nós e não o nosso. Talvez você queria ser uma profissão, Deus te escolheu para ser outra coisa. E o plano de Deus, você só é plenamente feliz no centro da vontade de Deus. Você pode pular para cá, você pode ser um homem de maior sucesso, você pode pular para lá, você pode fazer o que você quiser. Se você não estiver no centro, hoje precisa haver um alinhamento. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não será pleno. Eu disse e repito, lá na Suíça, grande número de suicídio, um país que tem tudo. Eles não sabem o que é muita coisa que a gente conhece. A cultura deles chega a ser até um tanto estranha, tamanho a elevação deles culturalmente, a beleza daquele lugar, a sua, sabe? Mas lá é um grande número de suicídios. Você fala: como? Pessoas que não têm nada dos problemas que a gente vive na nossa nação. Mas é porque falta Deus, porque só o Senhor preenche o coração do homem. Só Deus te faz pleno. E aqui Jeremias argumenta, diz: eu sou criança. Deus fala: você não é criança não. Quer saber? Eu te escolhi. Antes de você ser formado no ventre, eu já tinha te escolhido. Antes de você existir, antes de seu pai ter intimidade com a sua mãe, eu já te conhecia. Você já estava, toda a história está clara diante de mim. Eu te escolhi para isso. Agora, eu penso, ele poderia dizer: não quero. Muita gente tem dito não ao chamado de Deus. Jeremias era um jovem. Diz os estudiosos que ele tinha 24 anos. Quantos anos? 24, era um menino. Ele começou o ministério profético dele menino. E hoje eu vejo muitos meninos sem compromisso com Deus, não querem compromisso com Deus. Deus está te chamando nessa noite para ser um Jeremias da nossa geração.
Jeremias veio de uma terra chamada Anatote. O que se sabe dessa terra é pouca coisa. Sabe-se que é uma terra difícil de arar, porque o povo é agrícola, né? Principalmente aqui. Ainda hoje Israel, com toda aquela tecnologia, eles são muito agricultores, mas muito. Você vê muita colheita de maçã verde, maçã vermelha, tâmara, muita coisa. Eles plantam muito gado no deserto. Mas no deserto não tem isso. Ah, lá tem, porque Deus faz o deserto florescer. Você anda horas assim dentro de plantações de tamareira e manga, outras frutas, tudo na tecnologia que eles têm. Então, apesar de toda a tecnologia bélica, na ciência, eles também são agricultores. E Deus chama Jeremias aqui e fala para ele: eu estou te chamando para uma grande obra, você é meu escolhido. E Anatote, de onde ele veio, era uma terra de muita pedra. Lá, para você preparar 1 metro quadrado de terra, você tira quase um caminhão de pedra, ainda hoje. O dia que você for lá, você vai ver. É muita pedra, é um deserto, muita pedra também. Então, e lugares difíceis geram homens de fibra. Quando a gente bota uma certa dificuldade para alguém, a gente está ajudando aquela pessoa, os nossos filhos, que tem muita facilidade, qualquer coisinha desistem, qualquer coisinha desanima, faz biquinho, não quer dar seguimento. Isso forma uma geração de gente fraca. Você não pode chamar atenção, você não pode conversar. Jeremias veio de uma terra onde se trabalhava. Quantos da minha geração começou a trabalhar com 9 anos de idade, 8 anos de idade, já ajudava o pai, já fazia. Tem pessoas aqui dessa igreja que eu conheço que com 9 anos nunca precisou trabalhar, porque nunca precisou comprar tênis, camisa, porque os pais tinham para dar. Mas mesmo assim, eu e meus irmãos, por exemplo, trabalhamos nessa idade. Claro que com serviços secundários. Para que um menino que tem tudo vai vender picolé na rua? Para que um menino que tem tudo vai engraxar sapato? Na época se engraxava sapato. Para que um menino que tem tudo na rua vai, por exemplo, vender gazeta, entregar gazeta? Você lembra quando gazeta tinha? Você vendia e também você entregava na casa. Deus quer formar uma geração, isso só fez bem para a nossa geração. E hoje a gente está vendo uma geração descompromissada, mas aqui não. A gente está vendo uma geração, aqui não, mas lá fora, de jovens transvestidos, com tanto dilema na alma que você não sabe nem o que ele é, nem ele se define. Eles se definem de maneiras completamente escalafabéticas, se existe essa palavra. Mas você entendeu. Se tivesse um americano e falava, não entendi, essa traduz, eu falei, não sei também. Ele se transveste de uma coisa que tem um que diz, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Sei o que? Não, eu me defino como isso. Uma geração fraca, uma geração que está longe do poder de Deus, porque o poder de Deus, ele te masculiniza, ele te deixa feminina, você que é mulher e você que é homem, masculino. O poder de Deus te define. Uma família precisa de um pai e precisa de uma mãe. A mãe nunca suprirá a figura paterna, e nem o pai nunca suprirá. Existem muitas mães que fazem o papel de pai por causa da necessidade. Tudo bem, é outro contexto, mas não supre a figura paterna, a importância de um pai na família. Quem sabe melhor ainda do que você que tem pai e mãe é aquele que não teve. Um pai presente, um pai amigo, a figura paterna dentro de casa, a mão firme. Pai que vai para a selva caçar e trazer alimento para casa, vai para o trabalho. O pai que no momento de crise fala para os filhos, o filho fica tranquilo, você tem um pai. E esse pai tem fibra. Esse pai é homem de oração. Esse pai é homem de Deus. E esse pai tem choro também. Tem as mazelas da alma, tem os gritos que ele não fala para você, mulher, mas ele tem os gritos interiores dele. Tem hora que ele tem vontade de chorar como criança, mas nós somos abençoados porque nós temos um Deus
E nós homens, nesses momentos de crise, nesses momentos que a gente é menino também, não pode falar para ninguém, que a gente é criança também, a gente vai lá para aquele cantinho, dobra o joelho e se derrama na presença de Deus. E se você não está fazendo isso, você está perdendo muito da sua vida. Você vai lá para aquele cantinho e chora e diz: Senhor. É igual quando você vai ser pai pela primeira vez, a sua esposa diz: estou grávida. Aquilo dá um choque na gente, no homem. Fala: meu Deus. E quando a criança nasce, que você olha, é uma explosão de sentimentos. E um deles, não na sua maioria, mas em quase todo homem, você fala: meu Deus, agora esse aí depende de mim, eu vou ter que cuidar dele. Como é que eu vou fazer? Quem já fez essa pergunta? Como é que eu vou fazer? O Espírito Santo fala: eu vou estar com você, fica firme, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai cuidar bem, eu vou cuidar, pode ficar tranquilo. Uma geração descompromissada, uma geração que não sabe o que é. Eu vi um menino entrar em crise, porque o pai tomou dele o computadorzinho de mão. Ele fez um escândalo, mas ele não era um menino, ele era um homem. Ele gritava, ele escabelava, e o pai tomou e quebrou, e foi uma cena lá na internet, eu vi aquilo. Um menino descontrolado, uma pessoa insegura, medrosa, um homem que está sendo forjado, fraco. É uma geração que nós estamos vivendo, uma geração que não tem firmeza, porque vem de lugares fáceis. Jeremias veio de Anatote. Anatote era terra de gente brava, gente trabalhadora. Nós temos que ser gente de Anatote. O que significa isso para nós? Pessoas que têm convicção doutrinária, convicção teológica. Você sabe quem é Deus, você sabe quem é o Deus que você serve, você sabe onde você está, você sabe para onde você está indo, você sabe o que Deus quer de você. Um dia um irmão chegou perto de nós e, na melhor das intenções, disse: olha, pastor, mas naquela igreja faz assim, assim. Eu falei: olha que bênção. Não, pastor, nós temos que fazer isso aqui. Eu falei: não temos que fazer. Isso que eles fazem é lindo e maravilhoso, mas é para ele. Mas nós sabemos o que Deus quer desta igreja. Agora nós estamos no mover celular de grupos caseiros, chama-se Meta. Nós temos que ficar antenados para entender o mover de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Tem gente que anda totalmente displicente, mas o céu está em movimento. Quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, viste bem, porque eu velo, velar é vigiar. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que sai da minha boca eu fico vigiando, para que se cumpra, para que não caia por terra. Mas uma tradução do hebraico significa: Jeremias, você viu bem, eu estou me movendo para fazê-la cumprir. Deus não está parado, diga aleluia. A promessa que Ele liberou para a sua vida, ela está em curso de colisão com você. Ela está em curso de cumprimento na sua vida. Você pode glorificar o Senhor? Diga: venha a promessa, venha o que o Senhor falou comigo, a vitória, o milagre. Esse texto, versículo 12 do capítulo 1, ele disse o Senhor, viste bem, porque eu velo, eu estou me movendo. Deus olhou para ele e falou: não fale isso. O que Deus falou? Fala: existe palavras que eu não devo falar. Verdade. Hoje a neurociência já descobriu isso, o poder das palavras. Ela já descobriu que tudo tem vibração. Ela olhou pelo lado da ciência. E a Bíblia, ela não vai detalhar a ciência, porque ela deixa para o homem descobrir. Mas ela já fala a mesma coisa. Eles só estão descobrindo o que a Bíblia fala. Já descobriu da neuroplasticidade do seu cérebro, a sua capacidade de mutação diária, de aprendizado, como você castra, como você inibe, como você acelera. Hoje a neurociência, há 30 anos atrás, estava escondida. Hoje a neurociência está em alta. Os próprios médicos que não creem em Deus, eles sabem o poder das palavras, o poder de uma oração,
médicos ateus, eles dizem, eu não sei o que você crê, mas faz uma reza, faz uma oração, pede a alguém, ele já sabe do poder disso, e a Bíblia já fala sobre tudo isso, há muito tempo. Nós precisamos ser uma geração de convicção doutrinária. Você precisa saber por que você é salvo, como você pode ser salvo, e você precisa saber, biblicamente, saber que existem dois caminhos, um que leva aos céus e o outro leva ao inferno, e não tem conversa, não existe purgatório, depois da morte ninguém mais tem oportunidade, tem chance, o destino eterno é selado em vida, agora, é hoje que você define o seu destino eterno, é igual criança. Quantas vezes nós ouvimos pais dizendo na ingenuidade, não, quando meu filho crescer ele decide o que ele vai ser. Angelina Jolie e Brad Pitt, quando era casado, adotaram várias crianças e tem vários filhos, e pense nos meninos bonitos, né? Adotaram crianças também da África, mas muitos desses filhos estão usando saia, porque a teologia deles, se eu posso chamar de teologia, a psicologia então melhor, deixa que eles decidem o que querem. Então os meninos novinhos, menino novo, você já foi novo, você sabe que você não tem firmeza de caráter, você é levado pela circunstância, como você vai definir seu futuro? E a Bíblia diz, não é assim. Os pais definem o futuro dos filhos, os pais ensinam a palavra, os pais mostram os caminhos. Que criança quer estudar? Que criança quer fazer alguma obrigação? Hoje você está maior, você já deve ter pensado, se Deus me desse muito dinheiro, eu ia fazer. Hoje você olha para trás e fala, se Deus me desse eu estava perdido, hoje eu tinha me perdido, talvez nem estivesse nas drogas, mas talvez estivesse na prostituição, ou sei lá o que, eu estava totalmente perdido, talvez eu até estaria com mais dinheiro, mas eu estaria totalmente longe de Deus. De 10 pessoas, vou repetir, 10 pessoas que ficam doentes, no final da prova todos estão firmes no Senhor. De 10 pessoas que ganham dinheiro, 9 se desviam, enfraquece, ou 11. Uma prova difícil, a provisão, a prosperidade. Semana eu encontrei uma pessoa ali, ontem no supermercado, abracei ele, falei, pai, você está sumido. Ô pastor, falei, quando as coisas estavam ruins, você estava lá, né? Brinquei com ele, ele riu, na brincadeira, mas é verdade. Ele falou, não pastor, eu vou voltar. Eu falei, volta correndo meu filho. Eu lembro dele aqui, há 2 anos atrás, fazendo campanha para trabalhar, e Deus deu um emprego a ele que é uma coisa abençoada mesmo. Ele trabalha, ganha, nós estamos divertindo, ele está também, mas ele está ganhando. Eu falei, cadê você? Uma prova difícil é a provisão. Mas diga comigo, levanta a mão direita e fala assim, na provisão, eu estou preparado, pode vir, venha a riqueza, vem a abundância, em tudo isso eu glorificarei o Senhor. Tem gente que acha que dinheiro não é ruim não, pelo menos o discurso dele, mas no fundo, até os que têm um discurso, no fundo eles querem. Dinheiro é bênção, dinheiro traz felicidade, traz prazer, traz tudo, irmão. O amor ao dinheiro que é o problema, e disso aí eu falo outro dia. Uma geração que sabe doutrinariamente que é, quando alguém vem com a conversinha e fala, ei irmão, pode parar. Eu estava na pizzaria aqui com os irmãos, tem um tempão já. Aí encontrei uma família inteira. Ele falou, não, eu sou de uma igreja X. Eu falei, é mesmo? Nessa igreja nós tomamos o ayahuasca. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Pois é um chá do cipó da Amazonas. Fica doidaço. É um alucinógeno. E tem gente que passa muito mal, os artistas globais, e não sei mais o que, tudo já experimentaram. Aquele Richard, que faz negócio de animal, ele falou, já tomei, ele contou a experiência dele, que ele quase pirou, está no YouTube. E ele contou também que ele tinha uma garrafa em casa, do chá, ele deu um jeito, arrumou uma garrafa. Aí eu falei, você está nisso? Ele falou, é. Aí eu falei, e tinha as menininhas pequenas assim, ele falou, não, ele aqui já tomou e ela também. Pequeno. Não, mas tem que tomar controlado. O mundo é hipócrita. O diabo é sujo, só muda a coleira, mas é o mesmo cão vira-lata, pulguento, doente. Satanás, o nome dele. Rapaz, mas que isso? Irmãos, as pessoas estão atrás de livro de Harry Potter. Aqui um livro mais profundo, mais místico,
mais poderoso. Você gosta de misticismo? Do transcendental? Eu gosto também. A gente é chamado, a gente gosta disso. Aqui o livro. Aqui é porque você lê pela superfície, na ótica de muitas igrejas e muitos pastores. Mas o evangelho é poderoso. A transcendência desse livro é sobrenatural. Deus fala à noite quando você dorme. Existem mistérios profundos a serem revelados, discernidos, além da imaginação. Para você e para mim hoje, existem dons espirituais. Você não sabe uma coisa, você começa a orar em línguas. Você começa a orar em línguas, em mistério, a glorificar a Deus. Daqui a pouco vem sobre você uma revelação. Você fala, eu não sei nem como falar e nem posso falar isso com ninguém, mas o céu desceu na minha vida agora. Quem já teve essa experiência tem, diga aleluia. E é diário. Não precisa ir para a encruzilhada, acender vela, fazer sacrifício, fazer isso, aquilo, não precisa. Basta invocar o nome do Senhor. Jeremias veio dessa região, irmãos, sabia quem era, para que estava estudando, ele foi para a faculdade, ele foi, se formou, ele se preparou. Aí Deus vem e fala, vou bagunçar tudo. Eu te chamei para coisa maior. Ah, mas eu sou criança. Deus falou, não fale isso. Fala assim, eu não posso. Não fale isso. Ou se não complete, fala, eu não posso, mas Deus pode. Porque, irmãos, nós temos que ser radicais. Está escrito que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou fazer uma pausa aqui. Dentro desse texto, eu volto para finalizar em poucos minutos. Marcos capítulo 9, põe na tela. Versículo 23. Um pai aflito, um pai desesperado. Olha o texto. Um pai que o filho estava com um problema sério e grave. E ele vai aos discípulos, os discípulos não conseguem resolver. Ele vai a Jesus, e Jesus dá jeito, aleluia. Jesus está aqui hoje. E no desespero dele, ele pergunta, será que o senhor pode? E Jesus falou assim, o quê? Você está perguntando se eu posso? A pergunta melhor é se você pode crer. Porque tudo é possível ao que crê. Diga tudo, aleluia, é possível que crê. Eu vou te explicar o que é tudo, tá bom? Exegeticamente, fala para o irmão, eu vou te explicar exegeticamente, letra por letra, palavra por palavra, assim, todas as expressões, fala tudo significa, olha para ele, fala para ele o que significa, é isso aí, tudo significa tudo, só isso. Não fica complicando não. Tudo é tudo. Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Crer aqui é a sua parte. Diga, crer é a minha parte. Eu é que preciso crer. O texto está dizendo isso. Agora, possível é a parte de Deus. Essa palavra dunatas no grego, e pistes é fé, pisteontens é crer. Crer é a sua parte. Crer é você que crê, não é Deus, é você. Diga, eu creio. Agora, possível, vou repetir, você tem que marcar isso na sua Bíblia, isso muda a sua história. Possível é a parte de Deus, não sua. Essa palavra dunatas no grego, ela significa um poder que te torna capaz ou apto. Então, traduzindo para você entender, mais uma vez, que eu já falei algumas vezes sobre esse texto está dizendo assim, se você crer, e esse crer é um crer contínuo, não é só aqui dentro da igreja não. Quando você sai lá fora, você continua crendo, dizendo, rapaz, eu vou te chamar para a festa, porque um grande milagre de Deus já chegou na minha vida. Cadê? O que foi? Não dá para você ver ainda, nem dá para você perceber, mas pela fé já chegou. Você continua crendo. Esse crer, essa palavra crer é um crer dinâmico, contínuo. Não crê aqui, esquece ali não. Continua crendo, glorifica a Deus por aquela vitória. É como Abraão, Deus falou, você vai ser pai. E ele diz a Bíblia que ele não esmoreceu na sua fé.
Ele continuou crendo, ele foi crendo, e a idade foi chegando, ele parou de ter intimidade com a sua esposa, mas ele continuou crendo. Um dia Deus falou para você continuar crendo, eu vou mudar seu nome. Em vez de se chamar pai elevado, você vai se chamar pai de multidão. Olha que loucura! Todo mundo chegava e falava, como é seu nome? Ele dizia, meu nome é pai de multidão. Oh, glória, o homem era rico, rico, rico. Aí ele conversava com os empregados assim, aquele viajante, e falava assim, pai de multidão, ele tem muito filho? Rapaz, não tem nenhum. Ué, mas como que ele chama pai de multidão? É por causa de uma promessa que Deus fez para ele. Deus mudou o nome dele para ele não se esquecer. E hoje nós somos filhos de Abraão. Gálatas diz que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. Você pode dizer amém? Aleluia. Tudo é possível. Possível é um poder que vem sobre você e te faz ser capaz. Então, ou seja, a sua capacidade vem do céu. Eu não sou capaz, mas Deus me faz, Célia, ser capaz. Eu não sou apto para esta função, seja qual for. Talvez você esteja dizendo isso. Possível é Deus vir na sua vida, e Ele vai vir. Quem pode dizer amém? É Deus vir na sua vida e fazer você ser capaz, você ter condições, você superar. É o texto que eu estou explicando, só isso. É a promessa de Deus que disse, eu velo sobre a minha palavra. O problema é que quando Deus vai trazer a capacidade, a gente desiste, a gente para, interrompe o processo. Pecado atrasa o processo na minha vida. Tanta gente capaz chegou a lugar nenhum. Tanta gente inteligente, mas não vai a lugar nenhum, não persevera. Crer é perseverar. Oração é oração, ação. O evangelho é it. Evangelho é movimento. Tudo está em movimento, toda a galáxia, a nossa Via Láctea, os planetas, os sóis, as nossas estrelas de quinta grandeza, os astros, os planetas, tudo está em movimento. Seu organismo, tudo está em movimento agora. Sangue batendo em todas as partes do seu corpo, as marés, a lua, tudo está em movimento. Nosso Deus é um Deus de movimento. Ele descansou, mas ele disse, eu continuo trabalhando. Jeremias, você precisa ser firme, porque você é um menino, mas não diga isso. Você pode dizer, eu sou fraco, eu estou fraco, mas o Senhor é a minha força. Quem pode dizer isso? Diga, o Senhor é a minha força. E eu quero concluir. Deus vai falando com ele aqui, curando ele. Ele falou, não sei falar, eu sou criança. É como se ele dissesse, eu tenho medo, eu estou inseguro. Versículo 9 ele fala, não temas, não tenha medo, fica tranquilo. Por que você vai ficar tranquilo? Porque eu sou contigo. Olha lá o 9. O 8, desculpa. O 8. Não temas diante deles. Você está com medo de quem? Você está com medo de quê? Eu já vi um macumbeiro dizendo que ele quis servir a Deus. O diabo se manifestou e falou, vou te matar. Eu vou te matar. E ele sabia que matava mesmo. Ele sabia que matava. Mas mata outro, menos ele. Porque a partir daquele momento ele passou a ser marcado, selado, selo de propriedade. Ele recebeu um penhor, algo de valioso. Colocou, se for um colar de diamante, imagina um colar grosso de diamante, põe no seu pescoço, para todo mundo saber quem você é. Ladrãozinho barato, rouba pessoas simples, mas um exército fortalecido ele não chega nem perto, porque ele não é besta. E exército que mata, elimina, pense bem, ele teme, ele não vai. Agora Satanás mata, mas mata outro, porque aquele homem passou a ser de Jesus. E Jesus disse para ele, não tenha medo, eu garanto a sua proteção. Eu já vi muitos e não morrer.
porque o Senhor garante a proteção. Deus diz para ele: não tenha medo, porque eu sou contigo, eu vou te livrar, meu filho. Aí nesse momento Deus estende a mão, versículo 9. Ele estendeu a mão e tocou-me na boca. É como se Deus estivesse falando. Ele falou aqui, né? Eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Quando você anda em comunhão com Deus, quando você tem uma vida regular de oração, tem hora que você não sabe o que vai falar. Não sabe. Esses dias uma irmã falou um negócio para mim, eu falei: misericórdia de mim, Jesus. Mas na hora que você tem que falar, você vê o Espírito Santo fluindo, você fala. Você já teve essa experiência, né? Você fala: o que eu estou falando aqui não sou eu, não. É Deus falando. É Deus falando. Você, né, pastor? Você tem que falar: meu Deus, o que é isso? É Deus falando. Seja no trabalho com uma pessoa, Deus chegou e tocou na boca dele e falou: eu estou te constituindo. Não tenha medo de reis. Você vai ter, olha isso aqui, o versículo 10. Você vai arrancar, você vai derribar, você vai destruir, você vai arruinar. Mas também você vai edificar e você vai plantar. Eu te constituo sobre os reinos. Não é pessoas, não, sobre os reinos, Jeremias. Sua palavra terá poder sobre nações. Você vai liberar uma palavra de vida, vai ter vida. Você vai liberar uma palavra de morte, vai ter morte. Eu toco na sua boca. Aí Deus foi falando com ele. E o último versículo que eu quero encerrar aqui é o versículo 17. Olha Deus dá visões a ele. Eu não vou falar das visões, mas quando chega no 17 é Deus ainda ministrando para ele. Porque tem hora que a gente se sente assim, e Deus não fala: não, está tudo bem, não é só assim não. Deus fica ministrando ali. Quanta palavra, né, Deus dá para a gente. O versículo 17, ele diz assim: pois veste a sua roupa, não tenha medo, faz a sua parte. Você tem que ter coragem, vai. Aí olha o 18: eis que eu te constituo, eu te ponho igual a uma cidade fortificada, uma cidade murada. Você é como uma cidade murada. Ele diz assim: eu te faço como uma coluna de ferro. Já viu uma coluna de ferro? Senta a mão ali, você vai quebrar a mão. Senta a cabeça para você ver. Ele diz: eu te faço por coluna de ferro, muro de bronze. Um muro de bronze. Contra todo mundo, sacerdote, príncipe, você vai falar o que eu te mandar e pronto, final. Se gostar, bem; se não gostar, amém também. Olha a vocação de Jeremias. Aí aqui o 19, o último versículo, diz assim: mas eles vão lutar contra você, eles vão pelejar contra você. Mas ele disse: pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Agora, se você tem caneta, é a hora de você anotar. Versículo 19 no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Deus está falando com uma tradução, diz assim: Jeremias, eu estou fazendo de você um exército de um homem só. Acho que você não entendeu. Quando Elias, vem comigo para você entender melhor. Quando Elias, o profeta, foi arrebatado, que é uma figura do arrebatamento da igreja, é um símbolo do arrebatamento da igreja. Quando Elias foi arrebatado, Eliseu ficou embaixo, e Elias foi subindo aos céus, e Elias foi subindo ao céu, e Eliseu gritou embaixo. Você lembra que ele gritou? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele gritou isso. Sabe o que significa isso? Talvez você lê lá e não sabe. Eliseu estava gritando para Elias, quando ele estava subindo para o céu: a força de Israel, os blindados de Israel, os caças de Israel, o exército de Israel sempre foi o Senhor.
Foi o Senhor, o exército de um homem só, que tinha a palavra profética, a palavra de Deus na boca, que protegeu minha família, que protegeu a nação inteira. Foi o que ele falou. Muitos anos antes de Jeremias, ele reconheceu que um homem que tem a palavra de Deus é muito, muito poderoso. Receba essa unção nessa noite. Tome posse do seu posicionamento. E agora, Jeremias, pelo próprio Deus fala: eu farei de você um exército de um homem só. Irmãos, um homem de Deus de joelho, uma mulher de Deus de joelho, ela move o céu, faz o inferno tremer e faz coisas novas acontecerem na terra. Há uma autoridade de Deus sobre a minha vida e a sua. É por isso que a gente fala, não é demagogia nem soberba, a obra não vai parar. Não, agora eu estou falando dessa obra, dessa igreja. E agora eu vou falar da igreja Reino de Deus, de toda a igreja no mundo todo, que está sendo perseguida na Europa, no Quênia, na Nigéria, e tantos países da África, matando cristãos, queimando igreja agora, muita gente sofrendo. Quer que eu te falo? Pode perseguir, porque a igreja tem um dono, e quanto mais persegue, mais ela cresce. Lá na China, onde muitos cidadãos não são cidadãos, eles nascem e nem direito a certidão de nascimento têm. Lá na China hoje, irmãos, aquele país comunista, onde tudo é do governo, onde se tem muita economia, mas o povo é escravizado, uma minoria pequena, mais de 200 milhões, população do Brasil, indigentes. Eles nascem, irmãos, eles nascem, porque tem a taxa de natalidade, então não pode registrar, não é isso? Você já foi lá, né? São indigentes, mas lá está explodindo uma igreja evangélica. Tem as igrejas do governo, castradas, dominadas, mas tem as igrejas em túneis, gente de fibra. Na Coreia do Norte, se achar você com uma biblinha do tamanho da caixa de fósforo, morre você, morre sua mulher, morre seus filhos, morre os parentes dela, morre seus parentes, morre todo mundo. Hoje, Kim Jong-un, aquele demônio travestido de presidente, aquilo é uma dinastia, o governo de uma nação que se perpetua, oprimindo, matando, castrando, país miserável. Tudo que você vê, você já sabe, mas mesmo assim, o evangelho está entrando. O pastor Paulo Kim, aqui de Jardim Camburi, é coreano, está aqui no Brasil há muitos anos, a gente já fez algumas viagens juntos, e ele disse: já contrabandeei muita Bíblia para a Coreia do Norte. Aleluia. Pode perseguir, fala com o irmão, a obra não vai parar. Olha para o irmão do lado e fala assim: Jeremias, mesmo se for uma mulher, como é que fala Jeremias e mulher? É a mesma coisa, né? Esse português eu não sei, não. Português é difícil, viu, gente? A irmã para chamar Jeremias, como é que fala com ela? Jeremias mesmo, né? Hein, Debreno, você que sabe. Clodoaldo, você que sabe mais ainda. Olha o Jorge zoando ali, ó. Como é que é? Isso não é importante, não, irmão. Por que você está falando isso, negócio de Jeremias? Não tem nada a ver. Até perdi o que eu ia falar, Gustavo. Mas Jeremias, Deus conta conosco, irmãos. Deus quer nos usar. Deus quer te fazer um exército de um homem só, cheio de autoridade, cheio de firmeza teológica. Eu sei quem é Deus, rapaz. Ah, rapaz, mas Deus não faz isso não. Não faz para você, mas para mim faz. Ah, mas o que, rapaz? Deus não mudou não, Ele é o mesmo. Quem mudou foi o povo. E se a igreja, e eu vou repetir isso aqui, se o Google existir daqui, não existir, se o Google não existir daqui 1000 anos, e Jesus não tiver voltado, a igreja vai estar firme e triunfante, a igreja vai existir. Se o YouTube acabar daqui 200 anos, a igreja vai estar aqui ainda. A igreja só termina, ninguém para a igreja, pode perseguir, matar, fazer o que quiser.
Pode começar a perseguição no Brasil, aí os crentes ganham coragem, começam a pregar. E nós não queremos perseguição, irmão. Então fala com o irmão, ajuda aí, prega o evangelho. Serve as pessoas, seja bênção onde você passar. Eu vou repetir, para o frentista do povo, dá a paz do Senhor para ele, dá bom dia. Você que deu aleluia, dá um gorjeta para ele. Fala, a gasolina está claro, mas toma 10 conto aqui, 20 para tomar um café. Vai lá no meu salão cortar cabelo. Faz isso. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E nessa noite, Deus está, pode vir um louvor, Deus está mudando destinos. Deus está mudando destinos. Um dia eu já te contei isso aqui, vou repetir. O Glaucio, será que eu posso contar essa? Porque tem umas que a minha mulher fala assim, não conta essa mais não, hein? Aí eu falo para ela assim, mas esse milagre não está na Bíblia? Já lembro mais de 1000 vezes, todo mundo fala, eu vou falar de novo. Aí. Mas eu estava em Israel, eu e um irmão chamado Erasto. Quem já sabe essa, levanta a mão. Então vou contar não, viu, Regina? Só por causa de você. Os irmãos, pega a Regina lá, ela, ó. Aí encontrei um irmão de Brasília, um cara de Brasília, nós estávamos nós dois no sinal parado. Aí chegou um rapaz assim, viu a gente conversando em português. Aí ele chegou e falou, brasileiros? Aí nós falamos, já tem mais de 10 anos, irmão. Uns 15 anos, lá atrás. Eu falei, somos brasileiros, tá, você é de onde? Vitória. Na Bahia, todo mundo pensa que é da Bahia. Eu falei, não, rapaz, do Espírito Santo. Dá uma raiva, né? Não é nada contra os mineiros, não, mas... Você não entendeu, você tá lerdo, hein? Aí ele falou, vocês são brasileiros? Eu falei, somos brasileiros. Eu sou de Brasília, papapá. Ele era um procurador, promotor, um negócio assim. Promotor. Aí, vocês estão indo para onde? A gente está indo almoçar. Posso ir com vocês? Aí eu falei, pode, claro. Eu falei, eu e Erasto. Vai ver que você é um terrorista, que está tanto doido. Eu falei, não, vamos almoçar. Aí ele começou a ir almoçar com a gente. Aí ele estava num hotel lá, a gente estava em outro hotel aqui. E ele falou, amanhã vocês vão sair que horas? E ficou com a gente, não quis largar mais a gente. E a gente ia, dali a gente ia para Jordânia, ele foi conosco. E depois ele até veio aqui na igreja, e virou nosso amigo. Mas a pergunta que não queria calar foi assim, e você veio aqui em Israel pela primeira vez, você veio fazer o quê? Aí ele gaguejou e depois ele começou a contar para nós. Ele falou, não, eu terminei meu casamento. É mesmo? Não deu, casado e tal, brigamos e... acabou meu casamento. Aí eu falei, vou fazer uma viagem para esparecer. Eu falei, que bom que você veio para Israel. Aí ele falou, não, é verdade, rapaz, eu vim para conhecer mulher, namorar. Aí eu olhei e falei, você é doido? Você tinha que ir para outro lugar, mesmo para Israel. Aqui em Jerusalém respira religião, as mulheres tampadas da cabeça ao pé, rapaz, você é doido. Aí eu brincando com ele assim, mas você veio para pecar? Ele falou, eu vim para pecar, eu quero, pular carnaval, eu quero zoar geral. Aí nós olhamos para ele e falamos, rapaz, você veio para o lugar, o Espírito Santo te conduziu para outro lugar, te enganou. Alguém falou, vai para Israel, ele deixou, você veio para cá. Ele teve um encontro com Deus, ele voltou para a igreja, ele firmou a fé dele, ele começou a orar. Um dia nós fomos para o Muro das Lamentações, não, nós fomos para Monte das Oliveiras, ficamos lá em cima jejuando e orando. Ele ficou também sem comer, tocando chofar, tocando violão, deitando no chão, vendo a cidade, as profecias. E lá você está orando, chega um irmão dali, chegou daqui. Aí quando você vê, ele está rindo para você, mas ele é um chinês, ele é um coreano, você não entende nada, mas está todo mundo glorificando a Deus. E ele ficou cheio do Espírito. Quem chegar perto de você será cheio do Espírito. A unção da sua vida vai contagiar o ambiente. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Diga, quem chegar perto de mim vai receber graça de Deus. A pessoa vai falar assim, eu não sei direito assim, mas ele não vai falar, mas vai pensar, tem um negócio aqui diferente. E você quietinho fala, pega mesmo, Jesus, vai. Inunda essa pessoa. Quando chegar lá no céu, você vai falar assim, sabe aquele negócio que você sentiu? Eu estava orando por você naquela hora.